Então assim, ó, lá em Mateus 17:20, o Senhor compara a fé com um grãozinho de mostarda. Vocês lembram que a Raquel aquela vez veio pregar aqui, ela até nos deu uma sementinha de mostarda. Não sei se todos aqui estavam naquele dia, mas ela deu uma sementinha de mostarda. Meus queridos, a semente de mostarda é uma das menores sementes que existe, mas é uma semente que pode ser vista a olho nu. Então o Senhor nos diz assim que a nossa fé ela tem que ser visível, assim como a semente, porque se ela for visível do tamanho de uma sementinha, nós vamos dizer para as montanhas: levante daqui e sente lá. Vamos falar para qualquer coisa aí, tipo, pega esse banco, sai daqui, vai flutuando, atravessa a igreja e fala. Se a nossa fé for do tamanho de uma semente, se ela for visível como um grãozinho de mostarda, uma semente de uma mostarda, o Senhor vai operar o impossível. Amém? Amém. Então assim, ó, como que a gente expressa a nossa fé? É muito mais do que sair de casa, né, bonitão, arrumadinho, cheirosinho, cabelinho, né, tipo, penteadinho e tal, colocar a Bíblia embaixo do braço e sair caminhando. Quando a gente caminha com a Bíblia, né, a tendência é que o pessoal, o irmãozinho está indo para a igreja, né? Mas expressar a fé e ter uma fé visível é muito mais do que você andar com a Bíblia embaixo do braço, do que você andar com uma camiseta com um dizer bíblico, do que você andar com aquela cruz de São Bento no pescoço, né? Aquela que é bem grande, é bem visível, é bem bonita também. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que isso para que nós possamos expressar a nossa fé. A nossa fé profunda, ela tem que ser testemunhada no dia a dia, principalmente pelas obras e pela caridade. Amém? Amém. Daí eu voltei lá para o Antigo Testamento, e em Gênesis 5:20-24, a Bíblia fala sobre gerações, assim, sobre algumas gerações. Fulano de tal nasceu, viveu 100 e poucos anos e morreu. Fulano de tal nasceu, viveu 300 anos, morreu. E daí a Bíblia fala sobre uma pessoa que eu me apaixonei quando eu estava lendo, assim, sobre Enoque. A Bíblia diz: Enoque caminhava com Deus. Enoque viveu 100 e poucos anos, teve seus filhos, teve filhas, mas Enoque não morreu. Enoque não morreu. Enoque andava com Deus, caminhava com Deus, e a sua fé era tão grande que Deus quis Enoque para ele. Então Deus pegou Enoque e falou assim: Enoque, você não vai conhecer a morte, você tem tanta fé que eu quero você comigo. E Enoque foi, depois essa passagem, no Gênesis ela é curtinha, fala aqui um pouquinho sobre Enoque. Mas depois um pouquinho mais para frente, deixa eu ver aqui onde que eu escrevi, em Hebreus 11:5-6, aí é falado, né, fala de novo da fé de Enoque, que Enoque foi transladado. Deus pegou Enoque da terra, transladou, levou ele para junto de Deus. Gente, como é que está a nossa fé? A nossa fé agrada a Deus? Dizia assim, a fé de Enoque agradou tanto a Deus que Deus o quis. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Enoque tinha uma fé tão grande que ele agradou a Deus, e Deus quis Enoque para si. Como que está a nossa fé? Será que nós podemos hoje dizer assim: a minha fé está agradando a Deus? Meu querido irmão, ter fé não quer dizer que você é santo e que você não vai ter pecado. Lógico que você vai cair. Assim como eu, assim como todos nós aqui, né? Todas as lideranças e tudo. A gente está aqui, nós não somos melhores do que ninguém. Pelo contrário, nós precisamos ir muito da oração de vocês, da nossa oração pessoal. Mas como anda a nossa fé? Será que nós também não estamos assim, né? Como aquele sopro de doutrina que leva uns para cá, leva outros para lá, sabe? O soprinho desse vento gelado que não permite que nós enchamos a igreja, a chuva que afugenta tantos cristãos da igreja, de uma missa, de
de oração, do momento de oração que está sendo feito. Como está a nossa fé? Sabe, meus queridos irmãos, o que acontece hoje? E vocês vão concordar comigo, porque eu acredito que é uma coisa que está tão na cara que não tem como a gente não perceber. Mas hoje existe uma inversão de valores nesse mundo, onde muitas vezes nós nos envergonhamos de sair com a Bíblia embaixo do braço e o irmãozinho cruzar com o irmãozinho e falar assim: opa, o irmãozinho está indo para a igreja. Muitas vezes nós temos vergonha de carregar o nosso crucifixo, né? Que é a nossa marca, né? No nosso peito. Muitas vezes temos vergonha de colocar uma camiseta dizendo: eu confio em Jesus, eu acredito em Jesus. Muitas vezes nós temos vergonha disso. Em compensação, hoje nós vemos o que? As roupas cada vez mais curtas, decotes cada vez mais, né, explícitos. Hoje em dia nós vemos o que? Nós vemos nas músicas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que adora ouvir música, só que infelizmente eu não consigo mais ouvir rádio. Não consigo, porque difícil uma música que tenha nível para você ouvir. Então, as músicas hoje, o palavrão virou poesia. Verdade ou mentira? Palavrão virou poesia. As mulheres, meu Deus, minhas queridas, o que esse mundo está fazendo com vocês? Onde são cantadas músicas onde as mulheres, né, nas poesias viraram animais, viraram objeto, parece carne que está pendurada no açougue para que alguém chegue e compre. Existe uma inversão tremenda dos valores. E infelizmente muitas vezes hoje as pessoas não se escandalizam, sabe, em ver aquelas minissaias super curtas, em ver, né, tipo, aqueles rapazes que saem tipo numa balada e ficam com 1, 2, 10, 20, que tem relações com 50 pessoas. Isso não escandaliza mais o povo, é normal. O divórcio é normal, tipo, casa, se não der certo, separa. Esse é o princípio do final do casamento. Se nós temos essa mentalidade, meus irmãos, é hora de romper, é hora de colocar no chão, pisar em cima e voltar para os princípios de Deus. Tirar essa inversão de valores que o mundo está colocando sobre nós. Temos sim que levantar a nossa voz, temos que ter orgulho de pertencer a Deus, temos que ter orgulho da nossa fé, temos que ter orgulho de termos uma criação cristã que imprimiu esses valores de caráter sobre nós. Não podemos nos deixar levar por qualquer influência. Temos que romper com isso, temos que dizer um basta. Queremos ser como Enoque, queremos caminhar com Deus. Nós temos que ousar a quebrar os padrões deste mundo. Um mundo capitalista onde o único valor que o cidadão, que o ser humano tem é dinheiro. Qualquer bobagem que é criado, logo vira música onde muita gente ganha um monte de dinheiro. Qualquer porcaria que é inventado, logo é vendido em massa em todo o mundo e muita gente ganha muito dinheiro. O valor que o ser humano tem hoje para esse mundo capitalista é dinheiro. E nós temos que romper. As opções sexuais, né, são expostas assim, sabe, abertamente, né? Abertamente assim. As autoridades da sociedade apoiando, e tem marcha, e tem não sei o que lá, e tem uma série de coisas, e tudo é normal. Aí, meus irmãos, o que acontece? Por que eu falo dessa inversão de valores? Porque daí, quando nós ousamos e temos a coragem de invocar o Espírito Santo de Deus, de usar os dons que Deus deixou para a igreja, para a edificação do seu reino, aí nós escandalizamos. Porque o irmãozinho, nossa, ele reza alto, né? Ele fala, louva a Deus, e isso escandaliza. Quantas vezes eu vi, meus queridos irmãos, pessoas dizendo assim: nós temos que tomar cuidado com a oração em línguas na nossa reunião, nós temos que tomar cuidado com o repouso do Espírito Santo. Isso é dom, foi Deus que deixou. Ninguém inventou aqui. Eu não inventei, o Marcelo não chegou e falou assim: agora nós vamos inventar uma coisa nova na igreja, vamos inventar o repouso do Espírito Santo. Não, ninguém inventou isso. Isso é dom, isso foi deixado por Jesus, através do seu Espírito
para nós. Então nós não temos que nos envergonhar disso, porque também na palavra está escrito que aquele que se envergonhar de Deus, Deus se envergonhará dele. Temos que ter atitude de fé, e temos que sair dessa superficialidade. Queridos irmãos, nós estamos negligenciando a graça de Deus. Deus quer derramar a graça, Deus quer nos fazer pessoas de fé, mas nós estamos muito ocupados, né? Muito ocupados. É a televisão, é o trabalho, é a academia, é não sei o que lá, e a gente vai inventando, a gente vai entulhando a nossa vida de um monte de coisas, para que nós não tenhamos tempo para Deus. E como que nós vamos exercitar uma fé viva, uma fé profunda, se nós não ajoelhamos, se nós não temos tempo para colocar o nosso joelho no chão e para ter contato, conversa com Deus? Isso é verdade. Amém, irmãos? Amém. Nós temos que mudar essa realidade. Mas como que muda? Eu começo mudando. Não adianta eu falar assim, mas não adianta, fulano lá não tem tempo para Deus. Meu irmão, não se preocupa com ele, se preocupa com a tua fé. O teu testemunho de fé vai chegar naquele irmão e vai fazer ele mudar. Amém? Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos, nós temos que romper, e nós temos que buscar esta fé profunda, uma fé profunda. Sabe, o que aconteceu? Né? Jesus vinha caminhando sobre as águas, e de repente Pedro falou assim: Senhor, se é mesmo Jesus, me chama para que eu vá até aí. E Jesus falou para ele assim: então vem. E daí Pedro, né? Eu imagino essa situação, gente. Você já imaginou? Pedro saiu, né? Começou a caminhar sobre as águas. E ele caminhava sobre as águas. De repente ele sentiu aquele vento que nós falamos agora, né? Sentiu o vento, viu a água. Ele tirou os olhos de Jesus, ele ficou com medo. O que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. Meus queridos irmãos, muitas vezes quando nós entramos, quando nós chegamos na igreja, nós temos um encontro pessoal, nós nos apaixonamos por Jesus, e nós estamos o tempo todo com os olhos voltados para Jesus, e nós estamos caminhando no sobrenatural, nós estamos caminhando sobre as águas, nós estamos caminhando sobre as dificuldades, sobre a tentação, sobre a enfermidade, nós estamos caminhando sobre aquilo que nos oprime, e de repente nós nos enchemos de compromisso. E é o trabalho, e são os filhos, e a academia, e é o carro que eu tenho que comprar, e são os bens que eu tenho que deixar para os meus filhos, e daí a gente tira os nossos olhos de Jesus e nós começamos a afundar. Vamos pedir para que o Senhor coloque sobre nós essa fé, a fé de Enoque, caminhando com Deus o tempo todo. O tempo todo. Eu vou achar tempo, eu vou encontrar tempo para ter intimidade com esse meu Deus, que quer que eu caminhe no sobrenatural junto com Ele. Amém? Amém. Meus queridos irmãos, isso é muito importante. Isso é muito importante. E Jesus deu olha, as dicas que Deus dá. O que acontece? Um pouquinho antes de Jesus falar, né, sobre que se a fé fosse do tamanho de uma semente de mostarda, um pouquinho antes, por isso que eu falei que depois a gente tem que ler o contexto. Meu irmão, não perca mesmo, entre lá e pegue essas passagens e vai ler para você ver como tudo se encaixa. Um pouquinho antes de Jesus falar isso, os discípulos, um senhor chegou e apresentou o seu filho para Jesus e falou assim: Senhor, expulsa esse demônio do meu filho, porque eu já entreguei ele aos seus discípulos e eles não puderam fazer nada. Aí Jesus chega, impõe as mãos sobre ele, e o espírito na mesma hora sai e o menino fica livre. E daí em particular os discípulos chegam para Jesus. Gente, é engraçado, né? Os discípulos chegam assim e falam assim: e por que aquele espírito não saiu quando nós impusemos as mãos? O que Jesus fala? Por causa da sua falta de fé. Então Jesus dá a primeira dica: por causa da sua falta de fé. E depois ele fala assim, um pouquinho mais para frente ele fala assim: porque nada será impossível ao que tem fé. Jesus, louvado seja Deus, meu irmão. Se você está aqui nesta noite é porque você tem fé. Louvado seja Deus porque você tem fé. E essa tua fé tem que ser testemunho para contagiar toda a tua casa, toda a tua região, toda a tua vizinhança.
As pessoas têm que olhar para você, meu irmão, e ver assim, falar assim, aquela pessoa tem fé, aquela irmãzinha tem fé. Amém? Amém. Então, meus queridos irmãos, Jesus já deu a dica. Sem fé, não acontece. Nós não caminhamos no sobrenatural. As coisas milagrosas não vão acontecer na nossa vida se nós não temos fé. Em compensação, nada. Diga comigo, nada. Mas tem que ser com convicção, com fé. Nada. Será impossível. Para mim. Porque eu tenho. A fé. Amém? Então é isso, meus irmãos. Sabe o que Deus quer fazer nesse tempo conosco, gente? Eu já falei isso aqui no grupo de oração, falei para o Júlio, falei para Lourdes, falei para os nossos coordenadores. Deus tem uma promessa para esta igreja. E a única forma da promessa de Deus ser cumprida é através do nosso testemunho de fé. Quando as pessoas chegarem aqui, olha só, nós olhamos a igreja apagada. Alguém diz que tem grupo de oração aqui? Não diz porque está tudo apagado. Nós estamos como os discípulos após a morte de Jesus, escondidos, enfiados, lá enterrados com as portas trancadas. Nós temos que propagar isso. Por isso que eu falo, você também é evangelizador. Como? Através da sua fé, convidando o seu irmão. Às vezes você não sabe, às vezes que teu vizinho está passando por dificuldade. Às vezes, meus queridos irmãos, infelizmente eu vejo que às vezes a gente perde tanto tempo falando da novela, falando da Malhação, falando do Big Brother, falando de etc e tal, de uma porção de coisas. E nós não fazemos um convite para o nosso vizinho ir tomar um café na nossa casa. Fazemos um churrasco lá e está rolando festa, 2, 3 dias, e não temos a capacidade de chamar um vizinho. Senta aqui na nossa mesa, conversa conosco, e a partir daí você vai ter um pouquinho de intimidade com ele, e você vai poder fazer um convite, e em nome de Jesus ele virá também. Amém, meu irmão? É assim que Deus nos chama a evangelizar. Ele me chamou, ele me colocou aqui para pregar a palavra para vocês. Louvado seja Deus. Mas o meu testemunho vai evangelizar muito mais do que a minha pregação. Porque, louvado seja Deus, você veio aqui para ouvir isso. Mas e quantos precisavam ouvir essas palavras? Talvez para dar mais um passo na fé, para sair de uma fé superficial e tentar buscar uma fé um pouco mais profunda? Muitos. Amém, meus irmãos? Amém? Então, meus queridos irmãos, o que Deus quer para nós é que nós avancemos em águas mais profundas da nossa espiritualidade, para que nós tenhamos uma fé profunda. Deus quer nos tornar uma geração de pescas milagrosas, uma geração que caminha como Enoque no sobrenatural, e que Deus quer também para si. Então, meus queridos irmãos, para a gente finalizar, Jesus está te chamando, assim como chamou Pedro. Jesus está me chamando, assim como chamou Pedro naquela barca. Vem caminhar no sobrenatural comigo. Venha caminhar sobre as dificuldades. Venha caminhar em lugares altos. Venha caminhar sobre a enfermidade que está assolando a sua casa. Venha caminhar sobre a dificuldade financeira. Venha caminhar sobre todas essas suas dificuldades através da sua fé. Deus está fazendo esse convite todos os dias a mim, a você e a toda essa humanidade. Mas infelizmente, meus queridos irmãos, tem muita gente que está muito ocupada e não está ouvindo mais a palavra de Deus. Quem dera a nossa fé amadurecer através das obras, através da caridade, e talvez, quem sabe, um dia Deus também não nos queira para Ele, assim como Ele quis a nós. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos pedir ao Senhor que nos leve a águas mais profundas. Vamos pedir ao Senhor que coloque em nossa vida um desejo tão grande de buscá-lo, um desejo grande de buscá-lo, a ponto de nós agradarmos a Deus com a nossa fé. Amém, meus irmãos? Amém.